Olá, minha gente do esporte de Guaxupé de toda a região. Grande abraço a todos. Bom dia. Estamos iniciando pela Clube 106,5 FM de Guaxupé, mais uma edição do Panorama Esportivo. Hoje é 13 de fevereiro de 2023, segunda-feira. Panorama Esportivo contando com um oferecimento de JF Páscoa, Fogão Caipira, Nelsinho Calhas. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação, contradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube FM de Guaxupé e o Panorama Esportivo. Tudo bem, Rafael Zayati? Bom dia. João Augusto, bom dia. Bom dia, amigos ouvintes do Panorama Esportivo. Começamos nessa segundona braba. Temos muito assunto para ser discutido aqui. Paulo Júnior, Paulinho Mandiná, tudo bem? Bom dia, Rafael. Bom dia, João Augusto. Hoje, né, é o dia especial, né, Rafael? Hoje é o Dia Mundial do Rádio, né? Que beleza, né? Pois é, essa cachaça diária que a gente tanto gosta, né? Tá certo, mas que leva, né? Leva alegria pra muita gente, né? Que seria muita gente aí que ama o rádio, né? Que seria o mundo sem o rádio, né, João Augusto? Tá aí, dia do rádio, né? Bem comemorado pra tudo aí, os ouvintes da Clube, né? E também, que seguem, nos acompanham com o Panorama Esportivo. Bom, vamos lá, claro que a gente tem que enaltecer o rádio, temos muito o que falar, mas Paulinho, o que temos hoje de notícias do esporte é um absurdo. Por que eu tô dizendo isso? Porque a gente tem que começar o Panorama Esportivo falando sobre o Mundial de Clubes, que acabou no sábado, lá em Marrocos. Pelos jogos, João Augusto, vamos aos resultados. Tá aí disputando o terceiro lugar, o Flamengo venceu Al Ahly do Egito por 4-2. E o outro jogo, disputando a final, disputa de título, Real Madrid, um jogo de 8 gols. Real Madrid venceu o Al Hilal da Arábia Saudita por 5-3. Paulinho, Flamengo conquistou o terceiro lugar. E posso ser sincero, parece que comemorou mais do que o próprio campeão. Você acha que o Flamengo estava preocupado em perder essa disputa de terceiro e quarto lugar? Ô, Rafael, no futebol tem aquela frase, né? Engana torcedor, né? Muito antiga. Esse jogo do Flamengo foi um jogo engana torcedor, porque o Flamengo não jogou absolutamente nada. Merecia ter perdido o jogo. Você acha? Eu acho. Acho e assina embaixo. Como é que ganha de 4-2 e Rafael, tava 2-1 para a equipe adversária. Teve um pênalti para a equipe adversária, o jogador foi lá, bateu e errou. Poderia ir para 3-1 pro Flamengo, aí a vaca ia pro brejo. 3-1 pro Al Ahly. Entendeu? 3-1 pro Al Ahly. Aí a vaca ia pro brejo, ia ser 4-5-6. Flamengo foi lá, o goleiro deu uma bobeada, pegou a bola, soltou no pé do jogador do Flamengo, pro Flamengo empatar o jogo. No outro, o zagueiro, não sei o que fez, foi atrasar a bola, deu a bola de presente também. Então, se não fosse os presentes da equipe adversária, o Flamengo teria perdido o jogo e de muito. Então, esse jogo foi para enganar torcedor. A zaga do Flamengo não vale nada. O meio de campo do Flamengo está completamente perdido, tem que arrumar a casa, que senão o torcedor vai sofrer demais pro Flamengo. João Augusto, eu tive uma visão um pouco diferente do Paulinho, não acho que o Flamengo merecia ter perdido não, pelo contrário, 4-2 para mim reflete que realmente ele buscou o resultado e fez a diferença. Agora, realmente, o Flamengo sai na frente com um pênalti inquestionável, o Al Ahly consegue o empate, consegue a virada, conforme o Paulinho disse. Ainda tem outra coisa, não te cortando. Antes da virada, teve um gol anulado também. Teve um gol que foi anulado da equipe lá. Mas vocês questionam alguma das marcações? Não questiona, mas fez o gol, né? Foi anulado. Tava em posição irregular. Bom, aí vamos lá. Aí continuando, o Flamengo consegue igualar uma partida, consegue a virada novamente. E aí realmente, na hora que chegou nos 3-2 aí, o Al Ahly foi pra cima, o Flamengo tecnicamente é muito superior. Só que o que eu tô falando, o que eu tô mencionando é justamente por conta do flamenguista ter comemorado esse título com peso de título. Por que disso? Rafael, até eu concordo até em parte com o raciocínio do Paulo Júnior. É um resultado, um placar de 4-2.
significa que o Flamengo foi superior no jogo, venceu bem, né? Não é bem não, venceu, aí buscando o gol, sempre jogando para cima, né? Então venceu por 4-2. Eu concordo com o Paulo Júnior, e também é o chamado assim, enganar torcedor, jogar pouco. Vou também criticar a direção do Flamengo, principalmente, eu acho que ele é o dono do Flamengo, o senhor Marcos Braz. É a velha história, a velha conversa para boi dormir. Precisamos trabalhar mais, não fomos felizes, não demos sorte, enfim, nós temos mais competições para seguir. É natural, gente, para a gente buscar novamente chegar às finais. Vem aí o jogador com a mesma ladainha, com os mesmos discursos. O que fica de aprendizado para o Flamengo para essa temporada? Você acha que é a necessidade de arrumar uma zaga urgentemente? Urgentemente, Rafael. E tem outra coisa, o Flamengo tomou um chocolate no primeiro tempo. No segundo tempo teve um jogador expulso da equipe adversária, jogou com 10. O Flamengo só foi superior depois dos 30 minutos, 25 minutos para frente. Até aí então o Flamengo passou um aperto danado. É muito pouco, mas muito mesmo, para uma equipe igual o Flamengo, uma camisa que tem o Flamengo, um plantel que tem o Flamengo, né? Uma folha de pagamento altíssima que tem o Flamengo, é muito pouco. O Flamengo, nessas competições internacional, tem que ir mais com o pé no chão, deixar de blá blá blá, deixar de querer o já ganhei, entendeu? Ser uma equipe humilde, chegar e jogar futebol, porque senão ele não vai ganhar mais nada. Agora, o Flamengo teve menos finalizações do que o próprio Al-Ahly. O Al-Ahly teve 13 finalizações contra 10 do Flamengo. Questão de oportunidades, realmente foi um jogo aberto, foi um jogo, digamos que com as possibilidades para as duas equipes, mas é o que a gente está falando. Ficou até então o Flamengo com o título de terceiro colocado, deixo bem claro, deixando apenas o Palmeiras de 2020 como o último colocado na competição, levando em conta realmente os 4 classificados para a semifinal. Isso porque aquela primeira fase, onde tem aquele mata-mata, realmente não entra, né? Agora, você pode fazer um apanhado, uma pesquisa, os torcedores do Flamengo perguntaram aí, se você gostou do que o Flamengo fez no Mundial, você achou que a terceira posição ficou boa, gente? Eu acho que não atendeu a expectativa. De jeito nenhum, Rafael, de forma alguma. O Flamengo, ele teria que, se ele estivesse brigando com o Real Madrid na disputa do título, tudo bem. Perdemos pro Real Madrid. Entendeu? Agora não passou no primeiro jogo, precisa urgentemente de umas modificações. Eu diria, Rafael, não é só no elenco do Flamengo, não. Essa diretoria, aí o seu Landim, o Marcos Braz, o Spindle, que são os donos do Flamengo, precisa rever. Mas o Pedro saiu do campeonato, do Mundial, com 4 gols como artilheiro. Ele é um cara intocável hoje nesse Flamengo. Eu já falei isso no outro jogo em que jogou. O único jogador que se salva, que eu acho que o torcedor não pode colocar nada, culpa nas costas dele, é o Pedro. Tá certo que os gols lá foi falha do goleiro, jogou no pé do Pedro, mas ele tava lá, ele marcava presença onde o centroavante tem que marcar presença. Agora, esse terceiro lugar, Rafael, ele serviu para amenizar o fracasso que foi o Flamengo nessa competição interclubes. Agora, falando em Pedro, Rafael, já tem até especulações, sondagens, né, de uma equipe da Inglaterra oferecendo um caminhão de dólares em cima do Flamengo para tê-lo. Então, mas o Flamengo não está precisando de dinheiro, e aí? Não, vai desfazer hoje um nome forte hoje do Flamengo? Eu acho que não vende. Se o time não precisa de dinheiro, não vende. Não vende. Bom, agora de bastidores, na hora que desembarcou no Rio de Janeiro, Marcos Braz diz que reforçando a confiança em Vitor Pereira e foca na conquista da Recopa para dar então panos quentes e para poder amenizar esse começo de ano turbulento para o Flamengo. Veja bem, o futebol, ele é traiçoeiro. Tá aí, claro, dando força para o treinador. Mas se colher um resultado ruim, ou não o título dessa Recopa diante do Del Valle, você pode ter certeza que essa palavra dele, essa conversa dele muda, gente. Muda torrencialmente. A velha conversa, tá? Fica quietinho aqui, vamos esperar acontecer.
E o Marcos Braz, ele é bom nisso, no blá blá blá, ele é bom. Mas o Vitor Pereira abre o olho, ele tem que ganhar, gente, ele tem que ser campeão dessa Recopa de Mas aí, viu, João Augusto, o Flamengo, a diretoria, pessoal, eles têm, viu, Rafael, eles têm que acertar ali o meio de campo e a zaga. Se eles não acertar o meio de campo, porque o ataque do Flamengo é bom, é extraordinário o ataque do Flamengo. Ele faz gols, mas lá atrás é uma porteira aí, não é possível. Olha quantos gols tomou o Flamengo em 4 jogos. Não, todos os jogos desse Mundial foram com muitos gols, né? Então, Por falar nisso, pessoal, eu queria saber, o jogo do Real Madrid, onde bateu o Al Hilal por 5-3, 2 pontos que eu acho que são bem relevantes para essa partida. O destaque nosso fica, o primeiro deles, porque o Al Hilal, por mais que a disparidade técnica era muito grande, ele lutou até o último minuto e vendeu caro pro Real Madrid. Segundo ponto que eu acho que merece o destaque. Rapaz, esse Real Madrid chegava tocando a bola com uma facilidade que eu fiquei imaginando como seria se fosse contra essa defesa do Flamengo, que não está bem entrosada. Então, Rafael, eu já falei isso aqui, parece que o pessoal tá treinando, tá brincando. Mas ele chega com muita tranquilidade, toque 1-2, chega na cara do gol toda hora, chega pela direita fazendo cruzamento, chega pela esquerda. Olha, é um timaço realmente esse time aí do Real Madrid. Agora a gente tem que tirar o chapéu para outra equipe, viu? Porque jogou, você que viu que terminou o primeiro tempo. O primeiro tempo tava apertado o jogo. 2-1. Tava quase que de igual para igual, então essa equipe pra cima, mas prevaleceu realmente, né? O potencial, o entrosamento, a técnica do Real Madrid que venceu o jogo. Mas foi um grande jogo, gostei do jogo, achei que o Real mereceu, agora achei também que o time jogou muita bola. João Augusto, a gente tinha aí até então com menos de 20 minutos, já estavam 2-0 pro Real Madrid. Para você ver, né? Time bem assentado. Se a gente analisar na Liga Espanhola, no Campeonato Espanhol, não vem bem atrás do Barcelona, mas vai de treinador, né? A força que ele dá para os jogadores, a oportunidade, a chance de vencer, jogo difícil, e o Real Madrid precisava desse título, devido ao momento que ele está atravessando aí no espanhol, né? E tem mais, Rafael, o momento aí do brasileiro. Agora, se não tá bem lá, imagina se tivesse. Então, pra você ver. Agora vai de que eu disse pra você, treinador, você pega faltou alguns jogadores com problemas de lesão. O Benzema entrou, depois fez um gol também. Mas o Real Madrid, gente, ele é absoluto. Agora, o Paulinho disse muito certo, tem que valorizar sim essa equipe lá da Arábia Saudita, o Al Hilal mostrou resistência, é natural, tá perdendo, vai ter que ir para cima para buscar alguma coisa, ou empatar, ou chegar aí, tentar virar o jogo. Foi o que aconteceu, pegou um Real Madrid traiçoeiro, objetivo, né, bem nas suas linhas, e conseguiu esse placar de 5-3. Bom, um número que é bem interessante aqui, Real Madrid deu 875 passes, toques de bola. É absurdo, é um número assustador, porque a média no futebol brasileiro dá 400, 500 toques, ou seja, quase o dobro do que tem no futebol brasileiro. Exatamente, olha, e ele deu 17 chutes rumo ao gol, Rafael, e o outro time só deu 9, né? Ele deu 11 chutes a gol, contra o seu adversário 3, 67% de toque de bola, passe de bola, né? Posse de bola contra 33 do time adversário. Então, você vê que o diferencial, ele é muito grande. Bom, destaques desse jogo, pra mim, Vinícius Júnior, que tá realmente jogando o fino da bola, jogando muito, rápido, ligeiro, objetivo, ele entra e resolve a partida. Valverde foi muito bem. Benzema, pra mim, tava um pouco fora de ritmo, tá voltando de lesão, ainda assim deixou o seu. Errou uns 3 bolas ali, mas ainda deixou o seu. Agora, o meio-campo com Toni Kroos e Modric é uma piada. O que joga esses dois caras aí não tá escrito. E se a gente analisar, são já uns 2 jogadores já vividos, 2 jogadores rodados, experientes, né? Mas eles gostam de jogo. Você pega o Toni Kroos, ele não é rapaz. Cabeça erguida, pega o Modric na pegada, no avanço, chegando bem à frente. Sabe uma coisa que me chamou a atenção também, João? O Real Madrid ganhando, tava lá tranquilo, na hora que abriu 4-2, tava lá tranquilo, eu falei assim, bom, agora vai reduzir o ritmo. Vê lá, os caras marcando lá em cima e pegava a bola e objetivo, sempre tocando pro ataque. Uma coisa que eu sinto muita falta no futebol brasileiro, porque é impressionante, o futebol brasileiro o time acomoda. Ele começa, vai indo, tudo. Abriu uma vantagem igual essa que a gente tá falando de 4-2, o cara tira o pé.
Não, o Real Madrid pegava a bola, cara já espetava e ia pra cima. Rafael, você disse muito bem, e é verdade. Não me recordo qual jogo que eu estava vendo esse final de semana. A bola estava lá no ataque da equipe adversária. Corinthians Portuguesa. Foi jogo. O ataque do que estava lá na frente, veio voltando, passou no meio do campo e foi lá no zagueiro. Sendo que já estava assim, não tinha que trabalhar mais para chegar dentro do gol. E o futebol brasileiro peca muito isso aí. Ainda, Rafael, falando em Vinícius Júnior, né? Rodrigo, esses brasileiros aí, o próprio Militão, tá aí com moral, com o Ancelotti, o Carlos Ancelotti. O Vinícius Júnior foi eleito e foi escolhido o craque desse Mundial. Mas inquestionável também. Não, né? Merecedor. Bom, sendo assim, o Real Madrid chega ao seu 8º título. Realmente é um clube soberano aí, dá pra falar que é o maior clube do mundo, né? Ninguém tem mais mundiais do que o próprio Real Madrid. Exatamente, tá sobrando, Rafael. Agora a gente tem que parabenizar também o Carlo Ancelotti, né? Porque ele sabe trabalhar a rapaziada, ele faz substituições na hora exata, na hora correta. Então, olha, parabéns pro Real Madrid, o grande campeão, pro seu treinador. E vamos esperar o ano que vem, ver se, né, a gente manda alguma equipe brasileira para tentar ir chegar a disputar uma final. Né? Mas cada vez mais a disparidade é maior entre os times europeus e sul-americanos. Vamos ver o que vai dar, né? Panorama Esportivo, oferecimento de Fogão Caipira. Saboreie aquela comida deliciosa somente no Fogão Caipira. Atenção para os destaques de hoje com tutu à mineira, ancho acebolado, frango à milanesa, pintado à milanesa, lombo grelhado, conchilhone de 4 queijos e tagliatelle ao molho branco com espinafre. Paulinho, eu já escolhi aqui meu prato de hoje. Eu vou de conchilhone de 4 queijos com esse ancho acebolado. Pra mim, não precisa mais nada. Aí eu assino embaixo. Pode ser? Puxa vida. Vou pedir 2 desses, tá. Então. Então pede mais um. Mais 3? 2 é um pra ele, João. O resto pode dividir pra galera aí. Fogão Caipira na rua Major Anacleto 87, aqui no centro de Guaxupé. O WhatsApp do Fogão é 991790476. Fogão Caipira com sua irresistível comida mineira. Voltamos já com mais notícias dos esportes pra vocês. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Referência no mercado de condutores elétricos, a JF Páscoa é sinônimo de qualidade garantida nos produtos produzidos e excelência no atendimento aos seus clientes. Empresa especializada na fabricação de fios de cobres esmaltados e retangulares, frenfilados de cobre, vergalhões de cobre e carretéis de plástico. A JF Páscoa possui uma ampla rede de distribuição para atender todos os segmentos do mercado. Entre em contato e solicite o seu orçamento. JF Páscoa, conduzindo ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Economia de verdade só no Mineirão Atacarejo. Qualidade, variedade e muito preço baixo. A 100 pau o peito bovino, peça o pedaço quilo R$19,80. Linguiça perdigão quilo R$12,80. Frango congelado quilo R$6,98. Ofertas válidas até 15 de fevereiro. Mineirão Atacarejo, aqui tem oferta todo dia. Mineirão Atacarejo, preço baixo de verdade.
Alô Guaxupé e região, a Dona Pizza chegou. A Dona Pizza trabalha com pizzas inteiras, em fatias, esfirras abertas, macarrão na chapa e flambado. Monte você mesmo o seu prato com a massa, molho e acompanhamento. Dona Pizza, Travessa Luiz Puntel, número 3, Centro, em frente ao cinema. Disque entrega 3551-2501 ou 99746-2455. Aberto de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Aos sábados, das 9 às 15 horas. Dona Pizza, tradição da nossa família, agora em Guaxupé. O que você gosta de ouvir, toca aqui na sua rádio. Clube FM. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Boas notícias pro Brasil, né, João Augusto? Final de semana foi de levantar caneco. Tá aí o Sul-Americano Sub-20 que aconteceu na Colômbia, na cidade de Cali, também Bogotá, capital. E ontem aconteceu a última rodada do hexagonal, ou seja, a quinta rodada do hexagonal. O Equador venceu o Paraguai por 2-1. A Venezuela perdeu para a Colômbia também por 2-1. E o Brasil bateu o Uruguai por 2-0. Foram os jogos aí, né? E terminando, encerrando o Sul-Americano Sub-20 lá na Colômbia. Agora, Paulinho, não dá pra negar que esse Brasil foi de superação. Começou até então meio desacreditado, não vai todo mundo, tem alguns times que não vão liberar os seus jogadores. Enfim, a campanha se resume num título invicto. Exatamente, começou muito desacreditada, mas veio aos trancos e barrancos, terminou, foi para a grande final precisando vencer, isso que é o importante, não tinha perdido nenhuma partida, o Uruguai foi jogando por um empate e o Brasil passou um sufoco, até digo, viu, João Augusto, no primeiro tempo, porque os primeiros 45 minutos, Rafael, a equipe do Uruguai foi muito mais postada dentro de campo, acertando os passos, dando muito trabalho para o goleiro da seleção brasileira, e o Brasil não se encontrava, às vezes esporadicamente ia para frente, mas errando demais, a equipe estava apavorada. Aí no segundo tempo mudou tudo, parece que era um outro jogo. O jogo estava 0-0 e tinha torcedor uruguai já comemorando no intervalo lá a vitória o campeonato da equipe do Uruguai. Só que o Brasil voltou, mas voltou a todo vapor, já começou partindo para cima, tocando a bola, aí sim o Uruguai é que ficou no sufoco. E no finalzinho, no apagar das luzes, né, João Augusto, é que o Brasil começou então a fazer os seus gols aí. Andrei, aos 40 minutos do segundo tempo, fazendo 1-0. E o time do Uruguai começou a bater muito, cartão amarelo para todo lado, tanto o Uruguai como o Brasil, faltas violentas. E aos 47 minutos, então o Brasil já nos acréscimos fazia o segundo gol com o Pedrinho, uma feitura, um belíssimo de um gol. Agora, João, destaque do Brasil, você coloca na conta do Vitor Roque? Rafael, 4 ou 5 nomes nessa convocação do Ramon Menezes, tem que também elogiar o trabalho do Ramon Menezes pela convocação, pela escolha que ele fez com a meninada, né? A gente pega aí o Vitor Roque, soberano na frente, goleiro Micael também mostrou aí muita qualidade, tem no meio campo Andrei, jogador do Vasco, da Pedrinho, para facilitar, né? Tem o zagueiro Douglas, o zagueiro Renan, então são jogadores que valorizaram muito aí o trabalho do Ramon Menezes e principalmente nessa competição, né? Agora, Vitor Roque, Rafael, é soberano, né? Na velocidade, é difícil de marcá-lo, né? Não tem medo de cara feia, ele vai para cima do zagueiro, briga pela bola, enfim, então o Brasil, no geral, foi bem, né? E a meninada correspondeu. Eu gostei muito, viu, Rafael? João Augusto, gostei muito do Andrei, principalmente no primeiro gol que fez, né? Começou então o Brasil fazendo seu primeiro gol, através de uma bola no setor esquerdo, João Augusto, ele saiu de uma falta, ele ia sofrer a falta e ele não caiu, foi na linha de fundo, fez um cruzamento, então o Andrei, que ele voltou, começou a jogada e voltou e foi lá na área e acabou fazendo gol de cabeça, mas foi um golaço. Você pega também o Guilherme Biro do Corinthians, fez uma boa campanha, né? Enfim, são nomes que pode ser aí no futuro, ser bem observado para uma seleção principal. Parabéns a toda a garotada aí do Brasil e mais um título para a nossa amarelinha. Vamos lá, seguimos em frente porque
essa geração aí tem muito o que corresponder, pois, igual a gente tá falando, tem alguns jogadores que são os destaques que nem foram. É o caso do Endrick, por exemplo. Então, tem alguns nomes aí, talvez uma geração de muito valor pro Brasil no futuro. Exatamente. Muita gente, Rafael. Agora, eu acho que o ponto negativo foi a falta de esportividade da equipe do Uruguai, porque assim que o juiz apitou, João Augusto, o final do jogo, todo mundo entrou, inclusive o banco do Uruguai, para brigar, agredindo os jogadores da seleção brasileira. Inclusive teve jogador da seleção brasileira expulso, né? Sofreu agressão também, foi agressivo, porque realmente o pessoal parece que não sabe perder, né? Essa escola Uruguai sempre foi assim, sempre será assim. Quando estão por cima, né? Menospreza o adversário, faz a festa deles, mas quando perde não sabem perder. Falando ainda desse sub-20, né? Na Colômbia, as 4 equipes classificadas aqui do nosso futebol sul-americano: Brasil campeão, Uruguai, Colômbia e Equador, Venezuela e Paraguai foram eliminadas, né? E vão disputar aí a Copa do Mundo sub-20, que acontece na Indonésia ainda esse ano. Bom, seguimos aqui, bora falar então de Campeonato Mineiro. Nós tivemos no final de semana a abertura da 5ª rodada, que será fechada ainda hoje. Tá aí, a bola rolou lá no Ronaldão, em Poços de Caldas. A veterana, a Associação Atlética Caldense, bateu o Vila Nova por 2-1. O América Mineiro fez 2-1 no Democrata de Governador Valadares. Em Patrocínio, o Patrocinense bateu o Atlético Clube de São João del Rei por 1-0. O Democrata de 7 Lagoas ficou no empate com o Ipatinga em 2-2. No Mondozão, em Pouso Alegre 1, Tombense também 1. Fechando a rodada, o clássico dos clássicos em Minas Gerais hoje. Às 20 horas, Cruzeiro e Atlético Mineiro. João Augusto, conta pra mim como foi o jogo da veterana, onde a Caldense saiu com esses 3 pontos. A Caldense, até que enfim, deu uma alegria aos torcedores da veterana, né? Pegou um Vila Nova, que vem fazendo até uma campanha razoável aí no Mineiro, e a Caldense precisava desse resultado. Primeira vitória, né? Primeira vitória, buscou, correu, né? Um jogo apertado, o Vila Nova também, momentos no jogo, mereceu até sair com a vitória, mas prevaleceu a forma tática que o treinador da Caldense colocou aí para que a veterana conseguisse esse resultado satisfatório. Uma derrota ficaria bem difícil em se tratando de classificação para a Caldense aí para outra fase. Mas ontem, nesse final de semana, arrancou um resultado gigantesco diante do Vila Nova. Até então, o melhor na competição, Paulinho, foi o Ameriquinha, que bateu o Democrata de Governador Valadares por 2-1 e é o líder do campeonato e principalmente do seu grupo com 13 pontos. Exatamente. O América vem fazendo o seu dever de casa, né, Rafael? Agora ele adquiriu uma gordura, uma boa gordura para a reta final do campeonato, porque nas últimas partidas, nas 3 últimas partidas, o América vai jogar com um time completamente mesclado, entendeu? Vai jogar... Por conta da pré-libertadores. Exatamente. Então vai ter jogo aí que o América vai chegar sábado e já vai jogar domingo. Então ele adquiriu essa gordurinha, ele vai tranquilo para a final do campeonato, mas já o pessoal está sabendo que o América ele vai jogar com o time mesclado nas últimas 3 partidas do Campeonato Mineiro. Bom, o Patrocinense bateu o Atlético por 1-0, tivemos aí um jogo, convenhamos, eu esperava mais do Atlético, vou ser bem sincero. Esperava aí o Atlético um pouco mais, com mais vontade, por depois vendeu caro aquele jogo contra o Cruzeiro e tudo mais. Não repetiu nessa partida, né, João? Rafael, o Patrocinense estava no desespero também. Pois é, por isso. Precisava ganhar de alguém, e principalmente em casa. E você disse muito bem, lutou até o final para vencer. Essa equipe do Atlético Clube do interior é considerada hoje, né, nessa temporada, uma das melhores que está acontecendo no futebol mineiro. E o Patrocinense não quis saber, venceu 1-0, dando assim um certo alívio, né, aos torcedores lá de Patrocínio, esse resultado de 1-0 diante da equipe lá de São João del Rei. E não tinha vencido nenhuma, era o último colocado do grupo B, tinha 0 pontos, foi para 3 pontos agora, deu uma aliviada lá, os torcedores lá tava bravo, viu, Rafael? Ô Paulinho, e aí o empate de Pouso Alegre e Tombense, ficou bom para alguma das equipes? Ô Rafael, pelo que apresentou a equipe do Pouso Alegre, não ficou bom para o Pouso Alegre,
porque o Pouso Alegre, ele jogou muito melhor no primeiro tempo, né? Dominou territorialmente todo o setor do campo, e o gol da Tombense, ele saiu realmente no apagar das luzes aos 57 minutos do segundo tempo, quando já comemorava o torcedor do Pouso Alegre, mais uma vitória, os jogadores, quando arrumaram um pênalti lá. Foi pênalti, é indiscutível realmente o pênalti. Teve VAR, né? Teve VAR. Não, tem tudo. Aí foi lá, foi para fazer a cobrança, demorou uma barbaridade para cobrar o pênalti, mas a Tombense foi lá, jogador bateu com muita tranquilidade, goleiro para um lado, bola para o outro, então no apagar das luzes o Tombense empatou o jogo. Olha, mas foi uma ducha de água fria para cima da equipe do Pouso Alegre, que foi muito melhor em campo. Resultado final 1-1. Bom, do jogo de hoje, João Augusto, sua expectativa para Cruzeiro e Atlético Mineiro. Para começar, tem favorito? Tem favorito. Quem? Atlético Mineiro. Por quê, João? A estrutura, elenco, grupo de jogadores. O momento não é muito bom do Atlético, mas assim, se a gente analisar, o Atlético hoje está muito acima do Cruzeiro em se tratando de elenco. O Atlético contratou, praticamente manteve uma base, fortaleceu. O Cruzeiro, tem hora que a gente critica muito o treinador, o Pesolano, ele está ainda em formação. O Cruzeiro... Mas tem mais de um ano que tem formação. Então, mas justamente, já está na hora de que ele, Pesolano, comece aí a dar um rumo para essa equipe do Cruzeiro. E tem mais, uma derrota hoje do Cruzeiro diante do Atlético Mineiro, as nuvens que já estão escuras pelo lado do Cruzeiro começam aí a ficar pior ainda. Paulinho, você acha que o Cruzeiro entra pressionado para essa partida, tendo em vista que ele, com os resultados do final de semana, é o último do seu grupo? Rafael, ele não entra pressionado, ele entra super pressionado. Somente a vitória hoje interessa para o Cruzeiro, se ele quiser almejar ainda uma classificação, ainda dependendo de outros resultados, porque realmente o que o Cruzeiro apresentou até hoje nesse Campeonato Mineiro não justifica o investimento, né? Não justifica o plantel que tem o Cruzeiro, está deixando muito a desejar. E o Cruzeiro hoje ele tem que vencer, Rafael, ele tem que jogar todas as suas cartas. Você perguntou pro João Augusto, tem favorito? Tem favorito, é lógico que é o Atlético Mineiro. O Atlético hoje ele é favorito para jogar com qualquer equipe desse Campeonato Mineiro. Ainda mais o Cruzeiro, que tá aí ruim das pernas. Até o América? Acredito que até o América. O Atlético hoje ele é superior, sim, e ele vai partir para cima do Cruzeiro também, mas a responsabilidade maior é da equipe do Cruzeiro. Não pode tropeçar, não pode empatar, somente uma vitória interessa para o Cruzeiro, porque senão depois, meu amigo, ele vai ter que amargar aí vendo outras equipes do interior disputando as semifinais do Campeonato Mineiro e ele de fora. Terminando essa primeira fase hoje, o Cruzeiro estava fora da semifinal. Não, ele seria a lanterna do seu grupo. Isso aí é a pior coisa. E é importante mencionar pelo seguinte: hoje, o grupo C, que é o grupo do Cruzeiro, o líder é a Tombense com 7 pontos. Levando em conta que o grupo A do Galo, o segundo colocado é o Pouso Alegre, tem 8. Entendeu? O primeiro colocado do grupo do Cruzeiro não seria nem segundo colocado no grupo A. Bom, falando um pouco mais sobre esse confronto, a gente fala aí de um Pesolano que está no seu segundo ano aí, está no segundo ano consecutivo no Cruzeiro e ainda não venceu nenhum clássico. Já o argentino, na temporada que iniciou no Galo agora, né, ele precisa de mostrar que veio. Essa é uma boa oportunidade para realmente apresentar seu cartão de visita para a torcida da atleticana? É também, né, Rafael? Porque queira ou não queira, independente do Cruzeiro estar aí numa fase muito ruim das pernas no campeonato, mas é o clássico dos clássicos, né? É o clássico, o maior clássico do estado de Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético Cruzeiro, então não deixa de ser. Agora, clássico é clássico, né, João Augusto? A rivalidade, tudo, o Cruzeiro pode até hoje apresentar um grande futebol, pode tudo dar certo aí para o Cruzeiro, alguns jogadores aí improvisados, né? Nós temos o caso aí do Neto Moura que vai na zaga, mas é meia central, então tem algumas... Você tem um provável Cruzeiro? Tem, então tem algumas coisas aí, hoje vai a campo é o seguinte, olha, Rafael Cabral, Lucas Oliveira, Neto Moura, Eduardo Bloch e Wesley Gasolina.
Bruno Rodrigues, Ian Lucas, Ramiro, Nicão Wesley, lá na frente o Gilberto, que é o homem, o centroavante que chegou meio Paulinho, um pouco fora de forma, mas então lá em Belo Horizonte, Rafael, tá o seguinte, né? Vamos ter uma briga séria aí, que é o Hulk e o Gilberto. Quem sairá melhor? Então, mas pode reclamar do tanto que você quiser, mas não dá pra falar que esse time do Cruzeiro é ruim não, principalmente esse quarteto ofensivo. Uai, não é ruim, se você pegar aqui os jogadores do Cruzeiro, não é possível, né, que essas equipes do interior, não desmerecendo as equipes que também se formam, né, brigam bastante, o Cruzeiro ficar aí, não se classificar entre os 4 aí, né, João Augusto, para semifinal desse campeonato mineiro. E o provável Galo, você sabe quem vai a campo hoje? Tá aí o Cudê também já aprontou a equipe do Atlético, né? Everson, Mariano, Bruno Fux, Gemerson e Dodô. Lembrando que o Dodô vai jogar contra o seu ex-clube, que ele entrou na justiça contra o Cruzeiro e hoje joga contra a equipe do Cruzeiro. Meio campo tem Alain, Edenilson, Patrick e Pedrinho na frente, Paulinho e Hulk. Essa é o timão do Atlético que o Cruzeiro vai ter que encarar hoje no Independência. Tá certo, e nós temos VAR lá e vamos aí com a arbitragem, né, João Augusto? Vai apitar lá o meu xará, o Paulo César Zanovilli. Aí no VAR tem o Marco Aurélio Augusto Fazecas, esses dois árbitros. Aí o Paulo César Zanovelli e aí o Marco Aurélio Augusto Fazeca apitaram jogos aqui em Gospé no início da carreira da Sociedade Esportiva Gospé. Bom, olha só, falando desse Galo, a gente nota que do time que vai a campo hoje, muitos dos nomes aqui já são contratações desse ano e já estão no time titular. É o caso de Edenilson, é o caso de Paulinho, é o caso do Patrick, próprio Bruno Fux. Então mostra um time do Galo bem diferente do que foi apresentado na temporada passada, hein? Até que ponto isso é interessante pro Atlético mudar praticamente assim, quase 50% da equipe? Essa modificação, esse investimento do Atlético, isso é um ponto positivo para o próprio treinador, o Codê, que é bom treinador, para os torcedores, para o clube Atlético Mineiro, que já estão visando lá na frente. Daqui a pouquinho tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Brasileirão, quantas coisas tem pela frente. Então esse envolvimento, esse fortalecimento do Atlético, ele é muito bom. Mas essas mudanças todas aí, nesses jogadores novos que chegaram aí, é devido à má fase do Atlético o ano passado do Campeonato Brasileiro, Rafael, que começou a todo vapor, né? Todo mundo indicando que o Atlético seria um dos grandes a chegar a brigar pelo título, e no meio do campeonato o Atlético começou a descer ladeira aí, foi perdendo seu potencial. Aí houve então todas essas mudanças, saíram jogadores, chegaram jogadores e está se firmando aí o Atlético Mineiro. Bom, e desse Atlético Mineiro, até então falando dessas mudanças, são 10 nomes desde o último confronto com o Cruzeiro, que foi na final do estadual do ano passado, a esse time que está para entrar em campo agora. Ou seja, 10 nomes aí diferentes para o plantel e disponíveis para o jogo de hoje. Sua expectativa, quanto fica, Paulo Júnior? Quero ver se vai mandar razão ou emoção. Rafael, como cronista esportivo, 3-1 para o Atlético Mineiro. Como cronista esportivo. Agora, do meu coração, como torcedor cruzeirense, 2-1 pro Cruzeiro. João Augusto, quanto fica? Poxa, o Paulo Júnior não tá acreditando muito no Cruzeiro não, hein? Tá difícil. Olha, Rafael, eu vou encurtar um pouco o placar, mas o Atlético vai vencer o Cruzeiro por 2-1. É jogo apertado, o Cruzeiro precisa, vai pra cima, então Atlético Mineiro 2-1. Acho que o jogo fica 2-0 pro Galo. O Galo já tem 100% de aproveitamento na competição, vai realmente tentar manter essa invencibilidade e acho que tem um time, não dá para negar que o plantel, o elenco do Galo é extremamente superior que o do Cruzeiro. Só que eu acho que o Cruzeiro hoje vai complicar, não vai ser um jogo aberto, jogo fácil pro Galo não, que é o peso do clássico. E o Cruzeiro sabe o quão grande é esse jogo hoje, pois em caso de uma vitória com 2 gols de diferença pro Cruzeiro, ele pode inclusive sair da última colocação do seu grupo e assumir a primeira colocação. Olha pra você ver a importância que é esse jogo, João Augusto. O bicho vai pegar esse jogo, tenho certeza, vai ser um grande jogo, as duas equipes buscando, né? O Atlético um pouco mais tranquilo dentro de campo, porque é o líder da sua chave, tá? Conforme eu já frisei, tá sobrando, né? Já conseguiu a sua gordurinha pro campeonato. Agora pro Cruzeiro, o Cruzeiro vai ter que jogar muita bola, a zaga vai ter que entrar muito bem. Vamos torcer para o Rafael Cabral estar naquelas noites, né?
em que ele pega tudo, segura exatamente o Rojão. Vamos torcer pro Nicão lá na frente tentar alguma coisa. O Gilberto, né? De uma vez por todas já mostrar porque ele foi contratado pelo Cruzeiro, mas vai ser um grande jogo. Aquele que assistir a este jogo aí, Rafael, eu tenho certeza, ele vai ver um bom desempenho tanto de Cruzeiro e Atlético Mineiro. Bom, nós vamos chamar um intervalo e voltamos já com o Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. Referência no mercado de condutores elétricos, a JF Páscoa é sinônimo de qualidade garantida nos produtos produzidos e excelência no atendimento aos seus clientes. Empresa especializada na fabricação de fios de cobres esmaltados e retangulares, trem-filados de cobre, vergalhões de cobre e carretéis de plástico. A JF Páscoa possui uma ampla rede de distribuição para atender todos os segmentos do mercado. Entre em contato e solicite o seu orçamento. JF Páscoa, conduzindo ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Clube FM. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. E agora, bora pro Campeonato Carioca? Tivemos uma rodada com golaço de Germancano. Tá aí a 8ª rodada do Cariocão, né? Nova Iguaçu 1, Portuguesa também 1. O Madureira bateu o Resende por 1-0. E o Botafogo bateu também o Bangu por 2-0. Audax conseguiu a vitória frente ao Boa Vista por 3-2. E o tricolor, o Fluminense, venceu o Vasco da Gama por 2-0. A 8ª rodada se encerra na próxima quarta-feira com o jogo entre Volta Redonda e Flamengo, que acontece lá no Raulino de Oliveira. Falando desses, principalmente de 2 jogos do Carioca aqui, Botafogo 2-0 em cima do Bangu e assumiu a liderança da competição, Paulinho. O Botafogo foi lá, né? Não deu muita chance aí pra equipe do Bangu, não. Mas jogou, fez um grande primeiro tempo, viu? O pessoal triangulando bem a bola, chegando bem ao ataque. No segundo tempo também foi dono da situação. Bem merecida aí a vitória do Botafogo. Mais uma vez, quem decidiu o Tiquinho Soares, João Augusto. Que bom, o Botafogo tá nesse crescente, hein? Está encaixando, tá aí no padrão, no modelo que aí o Luiz Castro está desejando, né? Um Botafogo totalmente assim, com nomes diferentes, mas vem dando liga, vem encaixando, vem bem na competição, tá na ponta do campeonato, né? O Botafogo deu 19 chutes ao gol, enquanto o Bangu deu 2. Pra você ver aí, ó. Mas aí o resultado 2-0, isso é bom para os torcedores botafoguenses, né? Aí o Botafogo nesse crescimento dentro da competição. E detalhe, o Botafogo chega a 5 jogos de invencibilidade no Campeonato Carioca. Diríamos que uma das melhores marcas de Luiz Castro no comando do Fogão, hein? E você vê, você disse muito bem, o Tiquinho Soares, né? É um jogador totalmente assim, que ninguém conhecia, tá fazendo aí. O elenco do Botafogo, o grupo de jogadores do Botafogo, não é dos piores, não tem um bom elenco e
tem aí um bom treinador português, Luiz Castro, com calma, ele diz que tem que ir com calma, para ajustando, para o Botafogo ser maior, né? Tá acontecendo. E o Bangu não tá mal não, pelo contrário, ele tá aí vendendo caras partidas aí, tanto é que é o 5º colocado na competição. E o Bangu tem o Felipe, né, ex-jogador do Vasco, Flamengo, Fluminense, que ele é muito competente nessa nova função de treinador aí do futebol. Outro jogo do Carioca que merece destaque foi a vitória do tricolor do Fluminense frente ao Vasco da Gama. O destaque para essa partida, para mim, não pode ser outro. Temos que enaltecer a partida de Germancano. Até então, além dele ter feito os 2 gols do Fluminense, o gol que ele fez lá no meio da rua foi uma pintura, merece uma placa no Maracanã, hein, Paulinho? Exatamente, Rafael, um golaço. Agora a gente tem que destacar também o Fábio, hein? O goleiro do Fluminense não é ele, porque a equipe do Vasco da Gama atacou no primeiro tempo e Você achou o Vasco melhor que o Fluminense? Achei no primeiro tempo muito melhor. O Fábio realmente salvou lá a retaguarda da equipe do Fluminense. Aí depois no segundo tempo o Fluminense se ajustou um pouquinho, conforme você falou, o Germancano fez o primeiro gol e depois o segundo, né, numa bola perdida aí que o zagueiro do Vasco da Gama quase que lá no meio do campo, né, que estava tentando empurrar a sua equipe para cima do Fluminense, roubou-lhe a pelota e o Germancano, ele só deu uma olhada, né? Não teve tempo de nada. O goleiro estava uns 15 metros à frente do gol e ele lá do meio de campo fez um golaço, realmente levantou a galera, foi o homem do jogo. Parabéns para ele. Para mim foi os 2 melhores jogadores, foi o Germancano e foi o goleiro da equipe do Fluminense, o Fábio, jogou muita bola. João Augusto, desse Vasco da Gama, dá para falar que já tem um dedo do treinador, já tá melhorando o time ou ainda não? Já é o momento também de melhora do Vasco da Gama. Pegou no Fluminense, praticamente o Fluminense aí manteve-se uma base do ano anterior, né, melhorando ainda mais a sua equipe, e o Vasco é informação nas mãos aí do Barbieri. Ele foi muito também na sua coletiva, na sua fala, ele devagarzinho está ajustando, está colocando o Vasco, né, achando uma equipe ideal, mesmo perdendo de 2-0, ele entendeu que o Vasco está no caminho, está no crescente e tem muito a melhorar. Isso palavras do treinador aí, o Barbieri. E depois também, viu, Rafael, depois que houve uma mudança, né, saiu o Pedro Raul e o Galaza, entrou o Eginaldo e De Luca, e o Vasco começou também, cresceu mais um pouquinho. Agora esse resultado aí, conforme a gente sempre fala, o resultado não condiz com o que foi o jogo de futebol. Na pior das hipóteses, um empate? O empate, porque o Vasco da Gama, principalmente no primeiro tempo, volto a repetir, jogou muita bola. Eu acho que esse resultado do Fluminense, os próprios jogadores mesmo do Fluminense, diretoria, reconheceram de que o Fluminense foi muito feliz nas 2 finalizações, porque o Vasco da Gama estava jogando muita bola. Vocês disseram aí, o Vasco da Gama está em crescente, está em evolução, está começando a mostrar um grande futebol. Gostei demais ontem nessa partida do Vasco, apesar do placar adverso aí da equipe do Fluminense, mas o Vasco está no caminho certo e com certeza, pode escrever, Rafael, esse time do Vasco vai vir com tudo no Campeonato Brasileiro. Bom, e eu queria falar de uma situação aqui. Felipe Melo entrou aos 42 minutos, aos 43 para 44 já tomou seu cartão amarelo. Ele entrou só para tomar cartão amarelo. Mas Felipe Melo, quando ele a gente está vendo o jogo, assistindo o jogo, quando ele entra em campo, eu começo a rir sozinho. Não é possível. Ele enxuriça demais, ele já faz o jogo, tá tranquilo. Ele entrando em campo, ao invés de conciliar as coisas, ele tumultua. E detalhe, o Fluminense ganhando de 2-0. 2-0. Ó, tem um ponto aqui, João Augusto, que aí eu acho que é o destaque negativo. 9 cartões nessa partida. Tá aí, né? A velha história, né? Os jogadores. Mas o clássico, né, Rafael? Fluminense, Vasco, todos os clássicos, ele é apegado, todo mundo quer vencer, ele é agudo, entendeu? Ele é bravo, diríamos assim, entre aspas. Então, esse número de cartões aí, pelo clássico que é, entre Fluminense e Vasco da Gama, é muito, é claro, é muito. Mas acredito que está dentro do esquema. Fechamos assim o Campeonato Carioca na quarta-feira com o jogo do Flamengo. A gente fecha a rodada e a gente consegue dar a classificação. Bora falar de Campeonato Paulista? Tá aí, a bola rolou também com a sua 8ª rodada.
A Ferroviária perdeu em casa para o Botafogo, o Pantera de Ribeirão, por 2-1. Exatamente, João Augusto. E o Guarani, né, ganhou do São Bento lá em Sorocaba por 1-0. Lá em Bragança Paulista, no Nabia Bichedi, Bragantino 0, Mirassol também 0. O Água Santa perdeu para o Palmeiras 1-0. A Portuguesa e Corinthians ficaram no 0-0. O tricolor do Morumbi bateu o Santos por 3-1. Lá em Limeira, a Inter de Limeira perdeu para o Santo André por 1-0. E o jogo que iria completar a rodagem, Augusto, Ituano e São Bernardo, foi adiado porque virou um pé d'água lá, que eu vou te contar, água para todo lado, não teve condições o campo para ser realizada essa partida. Bom, falando do jogo a jogo do Paulista, bom, João Augusto, a Ferroviária perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto e, consequentemente, o Pantera conseguiu aí se manter na zona de classificação para a próxima fase. É um resultado horrível. É horrível para a Ferroviária, né, que está aí beirando o rebaixamento. Hoje estaria rebaixada a equipe da Ferroviária. E o Botafogo, né, com altos e baixos, aí conseguiu um resultado expressivo, né? Aí o Paulo Baier fez algumas mudanças também na equipe do Pantera e arrancou um resultado satisfatório lá em Araraquara, diante da Ferroviária. Você falou da questão do rebaixamento do Paulista, a briga tá quente lá na parte de baixo, pois temos a Ferroviária como a lanterna com 4 pontos, Ituano 6, Portuguesa com 5 e Ituano com 6, só que Ituano tem um jogo a menos. Pra você ver como é que tá a situação da Ferroviária, é bem escura. Que fase, hein? Não, que fase. Bom, segundo jogo, Paulinho, Guarani bateu o São Bento e o São Bento jogando em casa, e o São Bento vem bem na competição, um resultado um tanto quanto inesperado, hein? Eu sempre falo aqui, eu não entendo muito bem essa equipe do Guarani, às vezes em casa, que é diante do seu torcedor, lá no Brinco de Ouro da Princesa, que ele tem que fazer um grande futebol, ele perde, ele empata e às vezes sai, surpreende. Eu apostaria tudo na equipe do São Bento, principalmente quando ela joga em Sorocaba. Agora o Guarani foi lá, placar magrinho 1-0, importante os 3 pontos, deu um alívio aí para a equipe do Guarani, que estava lá na lanterna do grupo B, né? Ele foi lá para cima, então realmente, mas valeu, mereceu a equipe do Guarani, e o São Bento deixou a desejar e o torcedor andou vaiando o time no finalzinho lá, hein? Mas falando de merecimento, João, o São Bento, ele não teve mais posse, mas ele teve muito mais finalizações que o Guarani, mais que o dobro do que o Guarani, e até então não dá para negar que o gramado prejudicou também um pouco esse jogo. Prejudicou, né, as duas equipes. O São Bento é um time mais técnico, né, o Guarani também. E o próprio treinador aí, o Paulo Roberto Santos, na coletiva dele, ele disse muito bem, gente, nós poderíamos ter vencido o jogo. Tivemos uma falha, o Guarani fez o gol, né? Mas o São Bento aí, horas no jogo, foi superior ao Guarani. Na hora de finalizar, na hora apareceram as oportunidades, né? Mas o Guarani fez o gol, se fechou, trancou. O Mozart fez a chamada parede, né? E arrancou um resultado de vitória diante do São Bento. Agora, e o Bragantino, hein? Empatou em 0-0 com o Mirassol. Por que tá oscilando tanto esse Bragantino, Paulinho? É outra equipe também que a gente não entende, né? Começa todo vapor, pessoal em cima do Bragantino, e o Bragantino às vezes joga bem, ganha de times grandes do alto escalão, quando joga uma equipe do interior parece que não se sobressai, mas eu acredito que o Bragantino, Rafael, ele tá sentindo muita falta de alguns jogadores, né, que estavam no elenco, que saíram. Depois de sair, o Bragantino vem e não consegue se acertar. Agora a diretoria tá trabalhando aí para tentar reerguer novamente o Bragantino, que foi considerado aí uma das grandes forças do futebol paulista. Bom, o que eu acho dessa partida que eu queria destacar foi o público. 1.966 pessoas, uma renda de R$49 mil. Vai me desculpar, mas para primeira divisão não dá. Não pode. Rafael, se depender só de bilheteria, dessa situação financeira de bilheteria, o Bragantino, né, abriu o bico. Agora é um time de empresários da Europa, né, tá aí à frente, então tá tudo bem. Mas se depender apenas de bilheteria, gente. Aí o João Augusto, a sorte do Bragantino, que ele tá liderando o grupo A, e no grupo dele tá Inter de Limeira, Santos e Botafogo, essas equipes também que não vem apresentando nada. Então, o Bragantino tá se segurando, né? Não, ele tá seguro por causa dessa tabela da chave dele, porque se você tem outras equipes aqui de chegada, aquele abraço. Tá brigando aí pra se manter. Ele foi para 14 pontos, né? O líder.
Bom, vamos lá, seguimos aqui, nós temos que falar também do Palmeiras, que jogando de manhã bateu o Água Santa por 1-0. João Augusto, conta pra mim como foi essa partida. O jogo apertado, hein? O campo também é um tanto quanto escorregativo, difícil de jogar. Rony fez o gol do Palmeiras, né? Essa equipe do Água Santa... O gol aconteceu logo no comecinho do segundo tempo, né? O Rony também teve um outro gol anulado, né? Corretamente. Essa equipe aí de Diadema está surpreendendo, né? Começou assim com altos e baixos na competição, vem crescendo, fazendo bons jogos. E o jogo foi apertadíssimo para o Palmeiras. Mas o Palmeiras entrou com um time misto também, né? Um time alternativo, né? Um time considerado aí misto, mas o Palmeiras... O importante são aí os chamados 3 pontos, né? E conseguiu aí arrancar diante lá do Água Santa em Diadema. Agora, Paulinho, o Palmeiras tá sobrando no Paulista, hein? Continua invicto, continua aí, é o único time com 20 pontos que ainda não perdeu na competição. Então, bem dizer, o Palmeiras, ele tá o quê? Ele tá, o vice aqui da chave do Palmeiras, que é o grupo D, é o São Bernardo, né? Então, o Palmeiras tá aí, outra coisa, tá pondo a molecada, né? Tá mesclando, assim, o Palmeiras tá jogando, ele tá jogando com o campeonato, conforme a gente fala, a regra do campeonato, debaixo do braço, ele tá aí tranquilo, sossegado, né? Agora, o Abel Ferreira, inclusive, reclamou muito dessa partida, João, porque, mais uma vez, a reclamação do treinador português. O Abel, ele tem que arrumar um ponto, né? Alguma coisa, né? Pra ele questionar. Pra encher o saco. Pra encher o saco. Ele não está satisfeito. E vamos dizer que o Palmeiras tivesse perdido o jogo. Então, o mundo acabaria pra ele. É claro. Inclusive, até já estão fazendo alguma situação para que ele manere-se dentro de campo, dentro da área de trabalho dele. Né? Essa situação de ficar quarto árbitro, auxiliar, o árbitro central, enfim, ele tem que dar uma maneirada no posicionamento de pessoa dele dentro de campo no seu trabalho. Bom, nós vamos chamar um intervalo comercial e voltamos já com o Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Cuide do seu bem mais precioso, a sua segurança e da sua família em primeiro lugar com a Infotronic Segurança Eletrônica. Monitoramento 24 horas, alarmes, câmeras, cercas elétricas e rastreamento veicular. E mais, adquira o autorrastreamento veicular e tenha vantagens exclusivas para o seu veículo. Infotronic Segurança Eletrônica. Fone 3551-6430 e o WhatsApp 99202-9829. Seja você também Infotronic e garanta mais tranquilidade e segurança para você e sua família. Eu sou Infotronic. Eu também sou Infotronic. Eu também sou Infotronic. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Referência no mercado de condutores elétricos, a JF Páscoa é sinônimo de qualidade garantida nos produtos produzidos e excelência no atendimento aos seus clientes. Empresa especializada na fabricação de fios de cobres esmaltados e retangulares, trem-filados de cobre, vergalhões de cobre e carretéis de plástico. A JF Páscoa possui uma ampla rede de distribuição para atender todos os segmentos do mercado. Entre em contato e solicite o seu orçamento. JF Páscoa, conduzindo ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. O que você gosta de ouvir, toca aqui na sua rádio. Clube FM.
Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com Panorama Esportivo. E temos que falar também do Corinthians, que empatou com a Portuguesa Luzinha 0, Corinthians 0. Você gostou do teu time, João Augusto? O Rafael, eu vou falar aqui como comentarista, né? Mas o Corinthians ficou devendo. A Portuguesa, que não vem bem, a Portuguesa engrossou com a equipe do Corinthians. Se a Portuguesa faz essa mesma pegada, não estaria nessa colocação que está, que foi aí, encarou o Corinthians, né? Com igualdade, e o Corinthians todos tentando vencer a Portuguesa, sair, teve chance, teve oportunidades, mas já na hora de concluir, o Corinthians pecou muito, né? Aí também o Renato Augusto, enquanto ele tem perna, enquanto ele cadencia o jogo, tudo anda. O Fausto Vera também foi bem, né? E teve aí o Cássio, não participou do jogo, teve um problema, né? De virose, entrou o Carlos Miguel, também substituindo bem, mas o Corinthians nesse jogo, diante da Portuguesa, eu esperava mais do Corinthians nesse jogo. Por que, João? O que você esperava desse Corinthians? Eu vi até uma declaração de Nilson César, da Jovem Pan, da Rádio Jovem Pan, e ele diz que o Corinthians é um time envelhecido, que não dá para esperar que vai surpreender todo jogo, porque não vai. Depende da atuação ímpar dos seus jogadores de idade avançada. Ué, ele foi feliz nessa afirmação dele, né, nesse raciocínio. Na verdade, o Corinthians é isso mesmo, é um time, até a palavra certa, é um time envelhecido, como a gente fala aqui, com a idade avançada, está acima da idade, vamos dizer assim, mas não tem outra situação. É o elenco que o Corinthians tem, é o grupo de jogadores que o Corinthians tem, é o que o Fernando Lázaro tem que trabalhar, fazendo o chamado rodízio, descansa jogador, enfim. Mas o Corinthians, o torcedor sabe que vai ser esse sofrimento. Veja bem, daqui a pouquinho que nós falamos. Ô João, mas peraí. Brasileiro. Não, peraí, que eu preciso fazer uma indagação pra você. O Corinthians vai ser esse sofrimento, deu mais de 100 milhões em investimento e vai ser esse sofrimento. Só no Yuri Alberto foi quanto? Rafael, mas não é só um jogador, um ou dois jogadores. O Corinthians precisa mudar muita coisa. O Corinthians precisa contratar mais gente ainda, Rafael. Você pega aí, como disse aí o cronista aí, o time do Corinthians, se você fizer um apanhado desse time que jogou ontem, que vem jogando, 80% é um time envelhecido, sim. Você entendeu? O Yuri Alberto, claro, não pode jogar o pessoal em cima dele. O cara vem o salvador da pátria. Não, ele não joga sozinho. Agora, você pega o Renato, bem que não joga Augusto, sozinho. Renato Augusto, gente, é o cara que dá o equilíbrio, é o cara que organiza, mas enquanto ele tem essa condição, o Corinthians é vivo. Depois ele cai, a produção dele, o Corinthians também cai junto com ele. Enfim. Bom, vai me desculpar, mas ontem eu ainda achei que eu ainda acho que um dos jogadores que não tem grife nenhuma, mas que tem resolvido a parada pro Corinthians é o Adson. Ontem ele tentou, foi pra cima, acho que foi até feliz nas oportunidades, mas eu achei que o Corinthians foi mal, levando em conta que o adversário é a Portuguesa, que é um dos piores do campeonato, Paulinho. Esperava mais do Corinthians, sim. Exatamente, a Portuguesa ela é a última colocada do grupo D e o técnico Gilson Kleiner foi lá e fez uma retranca lá pra frente do Corinthians. Agora, foi um jogo ruim, viu, Rafael? Mas um jogo sem muita... Sabe aquele jogo sem sal, João Augusto, faltando um tempero? Não tinha o tempero do fogão caipira, que se tivesse, seria um jogo melhor. Olha, pelo amor de Deus, olha, igual o Marcão fala, o melhor jogo foi o que o juiz apitou e terminou, Rafael. Porque a Portuguesa, com esse time dela aí, que não vai para lugar nenhum, todo mundo esperava uma Portuguesa mais aguerrida, mas é uma equipe que tá aí só participando. Mas não pode, né? Acabou de voltar, já vai cair de novo. Não pode. Agora você pega o Corinthians, vocês falaram aí de um time já envelhecido. Agora o Corinthians tem jogos que o Corinthians joga bem demais. Fala, não, esse time vai ser chegada. Mas você não acha que os jogos que ele faz na arena, que é um gramado mais rápido, o Corinthians está acostumado a jogar lá? Porque esse jogo foi lá em Brasília, lá no Mané Garrincha. Então o Corinthians, quando ele sai dos seus domínios lá da arena, ele tem muita dificuldade. Não sei se o torcedor lá empurra, o pessoal já está acostumado com o clima, com o ambiente ali, mas o Corinthians tem que se firmar, João Augusto, que se o Corinthians começar, né, a se inclinar nesse jogo, sobe e desce igual o ioiô, apresenta bem, no outro não, ele vai ter muito problema com esse time, principalmente no Campeonato Brasileiro.
Bom, falando um pouco mais sobre essa Portuguesa, ô João Augusto, eu acho que um ponto que é relevante aqui é o goleiro, Tomazella, que joga bem. Bom goleiro, tem, o Rafael, a equipe da Portuguesa tem 2, 3, 4 jogadores que tem assim, condições de jogar em outras equipes, mas assim, no geral, o Gilson Kleina, puxa vida, que ele pegou em suas mãos, é um time muitas vezes desesperado, a gente anota na Portuguesa que está o time desesperado, está um time preocupado, entendeu? Em fazer as jogadas, e isso atrapalha o rendimento. Bom, ontem no Morumbi, debaixo de muita chuva mesmo, o São Paulo bateu o Santos por 3-1. Para começar os comentários aqui, eu vou falar um pouco da crônica da partida e passo a bola para vocês. O São Paulo saiu na frente aos 18 minutos, o Caleri fez o seu primeiro gol na temporada após uma falta que foi muito bem cobrada por Wellington Rato, fez aquele arco naquele ponto da área onde o goleiro não sabe se sai ou não sai, saiu atrasado, na hora que ele saiu o Caleri desviou e fez 1-0. Minutos depois, 7 a 8 minutos depois, nós tivemos mais um ataque do São Paulo, onde teve a finalização do Luciano pro gol, e aí nós tivemos o Lucas Pires, infeliz, que coloca a mão na bola, a bola ia entrando, ele coloca o braço na bola e impede a entrada. Era o último homem, sem questionamento nenhum, cartão vermelho e pênalti pro São Paulo. O pênalti foi convertido pelo Galopo, mais uma vez numa frieza muito grande na batida do pênalti, e converteu 2-0. O São Paulo até teve algumas outras oportunidades ainda nessa primeira etapa, mas o aumento da chuva deixava o campo bem pesado. Na segunda etapa, nós tivemos a expulsão de João Lucas, o outro lateral do Santos, ou seja, a expulsão do lateral direito e lateral esquerdo, que também foi inquestionável. Ele entra, ele dá um pisão de cima para baixo no Caleri e culminou em mais um cartão vermelho. O Santos, com 2 jogadores a menos, se preocupou em tentar se defender. Fez 2 linhas de 4, espetando um jogador, que era o Marcos Leonardo, e tentando jogar por uma bola. O São Paulo tirou o pé total. São Paulo tinha feito as substituições, inclusive jogadores começaram a sentir, que é o caso do Wellington, que abandonou a partida, não foi nem substituído, abandonou porque não sentiu o posterior de coxa e não tinha condição de terminar a partida. Acho que se o São Paulo apertasse um pouquinho ali, faria 3, 4, 5, 6. Mas tirou o pé total, ficou visível, tanto é que deu 2 chutes no gol no segundo tempo. Um que o João Paulo defendeu e o segundo foi justamente um chute lá do meio da rua do Luan, o volante do São Paulo, que foi muito feliz no chute, comemorou muito o gol, ele que está aí tentando seu espaço no São Paulo. Na coletiva de imprensa foi muito questionado sobre isso, sobre esse posicionamento do Luan. Aí eu não gostei da resposta do Rogério. Ele disse que o jogador, ele estava jogando uma função que não era dele, que ele estava mais na saída de bola, e aí por conta disso, e o Santos com 2 jogadores a menos, permitiu que o Luan chegasse um pouco mais. Mas peraí, o Luan tem condição de jogar tanto de primeiro ou segundo volante, acho que ele pode ter mais oportunidade. E encerro a minha visão da partida aqui falando 3 pontos pro São Paulo. Primeiro deles, para mim, Galopo, Luan e Wellington Rato, titulares absolutos do São Paulo. O segundo ponto, eu escalaria o São Paulo num 4-4-2, voltaria o São Paulo para um 4-4-2 e colocaria o Luciano jogando na área. E esse meio de São Paulo tem que ser com Mendes, tem que ser com Luan, tem que ser com Galopo e o Wellington Rato. Rafael, o raciocínio teu aí foi muito perfeito. Até não entendo por que o Rogério não dá todo esse apoio que o jogador merece, no caso do Galopo. A partida que quando ele entra bem, e quando ele inicia o jogo, ele vai bem demais, tem a facilidade, dá tapa, enxerga o jogo, vê o jogo, enfim, né? Aí o Caleri, e a substituição também o Caleri e o na frente que você disse, o Elton Rato fazendo o Caleri e o Luciano, né? Caleri e o Luciano, né? O Elton Rato também numa função foi muito bem, enfim. Só que não dá pra também enaltecer tanto o São Paulo do jogo de ontem por 2 pontos. O primeiro por conta da forte chuva, que não tinha muita condição de jogo, e o segundo porque o Santos estava com 2 a menos. Agora, o que me agradou, foi aí o meio campo, o Mendes, né? Muito bom. Dono do meio campo. Aplicado, muito sério, né? Cabeça erguida, não erra passo, enxerga bem, tem a visão do jogo. Então o São Paulo tem muito a melhorar. Agora, pegou aí também, né? O Santos, gente. O Santos vem
em uma fase aí que nada dá certo, o treinador tenta fazer tudo o que ele acha de acordo para engrenar esse Santos, não vai, não anda, mas o São Paulo não quis saber, ganhou bem, vencendo por 3-1. Poderia ter ganhado demais, né, João Augusto? Porque a gente tem que enaltecer também a equipe do Santos, porque você vê, 20 minutos do primeiro tempo, o Lucas Pires expulso. Já a equipe do Santos com 10 jogadores, muita chuva, um campo muito pesado. Depois, aos 15 do segundo tempo, o João Lucas expulso. Então o São Paulo teve 30 minutos para jogar, com mais os acréscimos do segundo tempo, com 2 jogadores a menos da equipe do Santos. E outra coisa, o Santos ainda fez um gol, né? O goleiro da equipe do São Paulo foi traído, né, pela poça de água, em que o Rogério Ceni, depois na entrevista, ele disse que faltou experiência pro goleiro, que essa bola tem que chegar chutando, dando um bico nela, porque a poça d'água. Claro. Então o jogador entrou sozinho da equipe do Santos para fazer o gol, Juan, né? Aos 48 minutos do segundo tempo. O Luan. É o Luan. Então, aí pra você ver, mas faltou muito futebol realmente pra equipe do São Paulo, porque numa dessa, aproveita, eu acredito que se tivesse um campo seco, não estivesse molhado, São Paulo ganharia, enfiaria um 6 na equipe do Santos, jogando aí com 9 jogadores. Agora, é muito pouco, Rafael, conforme você frisou também, né? O Rafael não ficou satisfeito com o desempenho da equipe de São Paulo, não era para ficar também, porque merecia os jogadores ter apresentado, sim, um melhor futebol. Paulinho, tem um lado que aí a gente falou do São Paulo, mas a gente tem que falar do Santos também. Gente, a situação do Santos é terrível. E dá para falar que o que salvaria o Santos no campeonato para não cair é justamente pensando que tem times piores, porque o Santos não tá bem também não. E aí você pega agora, no próxima partida, já sem João Lucas e sem Lucas Pires, sem seus 2 laterais. Tá aí a bomba mais uma vez na mão do treinador, né? O Odair Helman reclamou da arbitragem. Ele tem motivo para reclamar, João Augusto? O Rafael, ele, como se diz, né? Ele vai ter que arrumar alguém para jogar o peso, mas de forma alguma o São Paulo ganhou tranquilo, a arbitragem não atrapalhou, não puxou para lado nenhum, né? Agora o Helman vai reclamar, mas assim, a arbitragem foi bem, não favoreceu nada ao São Paulo. Não, e essas 4 partidas que faltam pro Paulistão, olha só, o Santos tem uma tabela um tanto quanto complicada. A próxima partida ele pega o Santo André fora de casa, no Bruno José Daniel. Aí se você for pegar, ele tá jogando contra um Santo André que tá brigando aí pra classificação. Depois ele pega a Lusa em casa, na Vila Belmiro. Só que a Lusa tentando não cair, que é um jogo também complicado. Depois, na sequência, Corinthians, também na Vila Belmiro. E ele encerra a participação nessa primeira fase do Paulista contra o Ituano no Novelli Júnior, lutando para não cair. Ou seja, 2 brigando para classificar e 2 brigando para não cair. A vida do Santos tá dura. Tá. Agora, eu achei o Santos, de modo geral, tudo bem que a gente vai ter que falar aí não dá pra argumentar, sendo que jogou com 2 jogadores a menos. Mas essa pressão que os jogadores entraram, talvez reflete o clima do Santos. Isso aí, você pega, Rafael, o próximo jogo agora, é claro, é até completo, mas aí a preocupação que vem aí pros jogadores, né? O raciocínio, nós precisamos ganhar, nós não podemos perder, então isso prejudica, atrapalha muito já esse próximo jogo. Se estivesse bem, isso é tudo relativo, tá bem, vamos embora, estamos mal, nós precisamos ganhar. E o Santos, com esses jogos que você frisou aí, gente, o Santos o Ângelo cita clima horrível. Mas não, a situação do Santos é péssima, é terrível, é horrível. Agora, você entrar com uma pressão dessa, que não pode perder de jeito nenhum, jogadores entram com aquela responsabilidade de não errar. Não posso errar, se eu errar complica mais. Então é muito complicado. Olha, eu acho que é só um milagre para salvar o Santos, para ele não ser rebaixado, viu? E olhe lá. Mas Paulinho, a questão de rebaixamento, eu acho que o Santos está tranquilo pelo seguinte: o Santos tem 9 pontos. Eu acho que da classificação é diferente. Falar, o Santos não vai chegar, que eu até acho que não chega mesmo não. Mas o Santos com 9 pontos, hoje você tem o Ituano, Ferroviária e Portuguesa com 4, 5, 6 respectivamente. Aí você fala assim, quantos que vão cair? 2. Então eu acho que assim, para o Santos cair, ele precisava de contar com muita combinação de resultado aqui. Mas o que precisa? Ele precisa ganhar mais um jogo correndo para ficar mais tranquilo, mais sossegado.
Se perde o próximo, os seus concorrentes ganham os próximos, pode ser, as coisas vão ficando mais perigosas. O Santos tem uma vantagem muito grande, porque realmente eles vão pegar os 2 últimos colocados de todos os grupos, né? Que são os 4 grupos, mas porque se fosse de chave, poderia aí falar que o Santos está rebaixado, porque ele é o último do grupo A, né? Bom, se fosse de chave, sim. Se fosse de chave, já era. Se fosse de chave, sim. Bom, vambora. Vambora, né? Vambora, mandar um abraço especial pra toda a galera que participou aqui com a gente. Muita gente, muitas mensagens, um abraço pro Galo. O Fabinho do Tabuão aqui mandou um alô pra gente. Eu acho que ele deve estar reclamando do Santos dele, hein? Abraço pro Bruno, mandou mensagem pra gente. O Ricardo, o meu xará, o Rafael aqui também. O Christian, 10 anos sem título decente e a torcida vibrando. É verdade, ontem caiu um pé d'água no Morumbi, tinha 42 mil pessoas. Christian, é verdade, o que segura foi aquele famoso, a torcida que conduz, né? Agora, nós temos aqui motivos para comemorar do São Paulo? Talvez, porque é um começo de um trabalho, mas acho que precisa muito para chegar como um dos favoritos ao... Evidentemente que a final deve ser entre Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Esses 3 times devem fazer a final, mas não dá para falar que tá no mesmo pote aí do Palmeiras ainda não, né? Tá aí. Ó, do Fabinho eu tava falando, ele mandou até áudio pra gente aqui também, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele no ar agora. Conseguia. Ô, Rafael, João Augusto, Paulinho, Marcão Salomão, um abraço. Tchau, Flamengo. Tchau, Fabinho. Tchau, Flamengo. Você tá soltando até foguete. Tá muito feliz, né? Tem muita gente feliz com esse Flamengo aí. Eu gostaria de abraçar os amigos lá na exportadora, pessoal lá da cooperativa também, os caminhoneiros, né? Os caminhoneiros esperando lá suas cargas lá e sempre ouvindo a clube aqui, o nosso Panorama Esportivo. Grande abraço a todos e muito obrigado pela grande audiência. Aí, Panorama Esportivo fica por aqui, mas volta amanhã no mesmo horário. Gente, grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau e até lá.